Um Sonho de Liberdade, um filme de 1994, ele é um filme que ele fala sobre justiça. Ele começa no julgamento do personagem do Andy Dufresne, que é o personagem que é julgado como responsável pelo assassinato da sua esposa e do amante dela, e ele é condenado à prisão perpétua. Aí, prontamente a gente é movido pro presídio, onde quase 99% da história vai se passar, e lá dentro a gente vai ver a relação dos prisioneiros com os guardas da prisão, com o diretor da prisão, e onde vai ter uma grande discussão sobre o que é a justiça. Se a lei que é praticada, se a lei que é executada e quem executa a lei é a justiça, se o jeito como a lei é executada é justa, e o que acontece quando a justiça não é justa, e aqueles que deveriam praticar a justiça não são justos com a lei. É um exercício de poder entre os personagens, e é um exercício da dinâmica daquele microcosmos onde todas aquelas pessoas estão literalmente presas. Eu fui um pouco injusto com o Sonho de Liberdade da última vez que eu falei nele. Eu falei que ele era um filme inofensivo, né? E acho que isso daí foi um pouquinho... me passei um pouco, porque acabando de rever esse filme, eu percebo como ele toca na gente em muitos lugares, deixa a gente extremamente angustiado, agoniado, nervoso, e ele tem um exercício de storytelling, o jeito como ele conta essa história, o roteiro desse filme, talvez pra mim seja a maior arma desse filme, e é o principal motivo porque ele é considerado por muitas pessoas um dos melhores filmes de todos os tempos. Aliás, esse quadro daqui é o quadro novo desse canal, onde eu vou procurar elencar aqui alguns dos melhores filmes de todos os tempos, né? Eu quero assistir a todos os melhores filmes de todos os tempos e conversar com vocês por que esse filme é o melhor filme de todos os tempos, se ele é, se ele não é, se ele vai agradar a todos. Então eu quero convidar você a assistir essa série de vídeos comigo. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet. Se você não é inscrito aqui no meu canal, eu quero convidar você pra se inscrever, e eu vou deixar aqui embaixo um Excel que eu vou colocar em todos os vídeos dessa série, onde eu vou completando a nossa lista aqui com os melhores filmes de todos os tempos, onde você pode ver de quais filmes a gente já falou, né, ver os vídeos de cada um desses filmes, e aí você pode procurar pra ver, depois poder comentar. Já vou avisar aqui pra vocês que o próximo filme que a gente vai falar aqui nesta série é Gladiador. Se você ainda não assistiu Gladiador, de Ridley Scott, dos anos 2000, já corre aí pra assistir. É um filme que eu sou apaixonado também. Faz bastante tempo que eu não revejo Gladiador, então vou poder aí deixar minha memória, refrescar minha memória, a gente vai poder falar a respeito. Mas o que eu lembro é que é um filmaço aí e recomendo bastante ele, então vamos ver se ele realmente vale a recomendação ou não. Esse vídeo daqui, ele tecnicamente não vai ter spoilers, tá? Esse vídeo daqui, ele só vai ter spoiler lá pro final, mas eu aviso pra você quando for falar de spoiler, tá? Então se você nunca assistiu esse filme, pode vir na fé, tá bom? Porque ele é mais uma análise, mais explicando por que ele é um filme bom ou não, então não precisa se preocupar em estragar a experiência do filme. O maior mérito desse filme pra mim é o roteiro dele, assim, é baseado numa obra do Stephen King, é o Frank Darabont que tá dirigindo. O Frank Darabont é um cara especializado em fazer obras do Stephen King, né, ele fez O Nevoeiro, um dos meus filmes favoritos dele. Ele fez também A Espera de um Milagre, né, Estou Cansado, Chefe, um filme muito sensível, muito bonito também. E ele fez aqui Um Sonho de Liberdade, né, o The Shawshank Redemption. E o roteiro desse filme, quando eu assisti esse filme, eu fiquei pensando, pô, esse roteiro daqui, ele é tão redondinho, ele é tão perfeitinho, ele é tão bem amarrado, bem escrito, que ele me lembra uma peça de teatro, né? E, pô, eu fui ver que existem algumas adaptações de teatro dessa peça nos Estados Unidos, o que é, pô, fiquei muito feliz de saber isso, porque é um texto que ele se conduz quase por si só, né? Então, acho que esse é um grande mérito, e acho que é por isso que encanta tantas pessoas esse filme, né? Porque ele é um texto que ele brinca um pouco com você, né? A gente é apresentado com o Andy sendo condenado pelo crime, mas a gente nunca vê o Andy cometendo crime. A gente vê ele chegando na cadeia, os prisioneiros vendo o Andy de um ponto de vista de fora, né? Eles vendo o que o Andy passa por fora, né? Porque boa parte do filme é narrada pelo Red, e já quero falar sobre isso. E aí, você vai vendo como aos poucos o Andy vai conhecendo os outros personagens vão conhecendo o Andy, como essa troca vai enriquecendo a trama e vai fazendo a trama se mover pra frente, entendeu? Então, a cada nova relação que o Andy vai construindo dentro da cadeia, ou conforme essas relações vão se estreitando, vão se aprofundando, ou as ações do Andy vão causando efeito nas pessoas, novas coisas vão acontecendo que fazem com que a história se toque pra frente até o final apoteótico. Acho que talvez seja um dos melhores finais de filmes de Hollywood que eu tenho de memória, assim, porque eu acho que o final desse filme, ele é arrebatador. E vou ter um cantinho aqui só pra falar desse final nesse vídeo daqui. E eu acho que esse roteiro tão bem amarrado, que mexe tanto com o nosso senso de justiça, que deixa a gente tão revoltado, que deixa a gente tão apegado aos personagens, que faz a gente se importar tanto, é o que faz esse filme ser um dos melhores filmes de todos os tempos, né? O roteiro dele. Tecnicamente, eu acho que a direção do Frank Darabont, pra mim, ela sempre foi uma direção muito tímida, né? Ele não é um cara que ele tem grandes recursos
cinematográficos, você perguntasse pra mim, pô, qual que é a grande assinatura do Frank Darabont nos seus filmes? Adaptar Stephen King. Acho que é isso que é pra mim o grande recurso dele, né? Ele é um diretor que ele deixa os atores brilhar e que é algo que as pessoas querem, né? Boa parte das pessoas não se importam com, nossa, a fotografia desse filme é incrível, o uso de câmera, o cenário, as cores, tudo disso. Não, entendeu? Eu acho que esse filme ele é extremamente competente nesses requisitos, muito competente. Ele não faz nada que seja extraordinário, mas ele também não faz nada que seja medíocre. Ele faz tudo exatamente no tom que precisa pra tocar aquela história. E acho que isso, até em alguns momentos, é meio intencional, né? Tipo, essa história é tão poderosa que qualquer coisa que você colocasse a mais tiraria o foco da história. E a história é o que move este filme, esse longo. O que importa aqui é o roteiro, o que importa aqui é a história, o que importa é o que está acontecendo com o Andy Dufresne e os colegas de prisão dele e como as relações deles se desenrolam ao longo do tempo. E essas relações são muito bons, assim, né? Eu gosto da escolha do Tim Robbins, porque o Tim Robbins ele é um cara que ele tem uma cara de inofensivo, mas ao mesmo tempo tem uma coisa na interpretação dele que ela é muito dúbia, entendeu? Você fica um cara inofensivo, mas não é tão inofensivo assim, né? Tem um filme que eu gosto bastante dele, que é O Suspeito da Rua Arlington, que usa muito bem esse estereótipo do Tim Robbins, né? Dessa coisa dele ser esse cara, tem uma cara de nice guy, mas você vê que ele não é um otário, entendeu? É esse cara que as pessoas, pela cara dele, tentam ler ele, mas ele, na verdade, não é tão bobo quanto ele parece. Outra coisa que eu adoro nesse filme, que acho que dá um tom todo especial pra ele, é o Morgan Freeman, né? O Morgan Freeman, como sempre, um excelente ator. Boa parte do que a gente vê em Um Sonho de Liberdade é narrado pela voz do Red, né? Que é o personagem do Morgan Freeman. E o Morgan Freeman, ele tem essa coisa, o contar, muito que dá um tom de fábula pra esse filme. Muitos roteiristas, muitos críticos, muitos cinéfilos não gostam do recurso do voz off, não gostam do recurso da narração de um personagem por filme, porque tem uma regra dentro do cinema que é show, don't tell, mostre, não conte. E eu acho que esse filme ele consegue fazer o show e o tell muito bem feito, porque ele é o ponto de vista do Red, ao mesmo tempo que ele mostra algumas coisas acontecendo. Então você consegue ter essa coisa muito de livro, né? De, tipo, parece que você tá vivendo um livro assistindo a esse filme. E acho que dá um tom meio fabulal, né? Como se estivesse vindo uma fábula, uma história, porque é como o Red lembra das coisas que aconteceram, quais são as perspectivas do Red, como ele encarou aquela situação. Então, apesar do Andy ser o motor principal dessa história, né? Ele ser o cara que conduz boa parte da história, esse é um filme que ele é contado muito pela ótica do Morgan Freeman, né? Do Red. Então, o Andy, ele é meio como se fosse entre muitas aspas, porque ele não é, tá? Um coadjuvante desse filme, né? Porque quem, na verdade, tá contando é a visão do Morgan Freeman dos acontecimentos da passagem do Andy Dufresne dentro da cadeia. E dentro dessa cadeia, o que faz esse filme brilhar muito também é como cada personagem tem uma característica muito própria, uma personalidade muito própria, e como a relação entre eles se conduz, e como isso tudo vai criando ali o grande ecossistema em que eles estão dentro, né? Então você tem o Red, que é o contrabandista da cadeia, você tem o Andy, que é o cara esperto, um cara inteligente, que ele pensa muito no coletivo dele. Você tem o colega que é mais egoísta, que é um cara meio... que não é do mal, mas ele é um cara que já não é mais tão gente boa assim. Você tem o velhinho que cuida da biblioteca, que ele é um cara que já tá faz mais tempo na cadeia. Você tem o guarda, que é o guarda que faz as coisas, é o cuzão, né? Eu odeio aquele guarda. Tem o diretor da cadeia. Tem o preso mais novo, que entra no meio da trama e que muda um pouco a dinâmica da história. E tudo isso sobre como cada personagem se entende, como eles se gostam, como são pessoas que são de uma moral questionável, mas dentro daquele espaço eles têm as próprias regras e leis e as morais deles, é o que faz a gente ficar hipnotizado com esse filme e como esse filme vai sendo levado pra frente, né? Porque ele não é um grande filme, se você olhar que assim, que tem um grande problema a ser resolvido, entendeu? Não é um filme que tem... ele tem... Os prisioneiros estão correndo atrás de algo, os prisioneiros estão atrás de algo, eles precisam de algo, como por exemplo em Gladiador, o Maximus, que é a vingança dele, né? Como em Titanic, o Jack e a Rose querem ficar juntos. Não, é um filme sobre eles tentando conviver dentro da cadeia, né? E ao mesmo passo que é um filme que você parar pra pensar, não tem um grande motor que empurra a história pra frente, o que empurra é essas relações. Então você tá muito curioso pra ver onde essas relações vão dar. E acho muito legal que lá pela última 1h, chega a grande reviravolta do filme, né, que dá o último pá, que, bum, desencadeia uma série de acontecimentos que leva pro final apoteótico. Mas antes do final apoteótico, eu quero falar um pouco desse senso de justiça do filme. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito dessa discussão do assim, beleza, você prendeu aquele cara numa cadeia, ele ficou 20, 30 anos
pagando pelo crime que ele cometeu. Quando você solta ele na sociedade, ele já não encontra mais espaço dentro daquela sociedade, ele não se sente mais parte da sociedade, ele passou mais tempo dentro do presídio do que fora do presídio, então agora ele é parte do presídio, né? Ele foi institutionalized, né? Como eles falam, né? Ele foi institucionalizado. Isso é justo? A justiça foi feita? Aquele cara, ele não encontra mais um espaço dentro da sociedade, ele não consegue mais conviver dentro daquela sociedade de tão quebrado que ele foi. Isso é justo? Isso é justo com aquele prisioneiro? Ou quando os guardas, eles, tem o jeito como eles lidam com os prisioneiros, né, que é bem abusivo, bem tóxico. Beleza, eles são pessoas que cometeram crimes, que são pessoas erradas, mas isso justifica os guardas agirem acima da lei com pessoas que agiram por fora da lei? Onde é que tá o limite da justiça dentro disso? E o que faz o diretor da cadeia com o Andy, aquilo é justo ou não é justo? O poder que é dado a ele, o homem da palavra de Deus, que usa a palavra de Deus, que deveria ser o cara que executa a justiça, ele pode usar a justiça ao bel prazer, do jeito que ele quiser, e acho que ele vai fazendo você começar a perceber e a você questionar, né? Na minha inocência, falei que esse filme era inofensivo, mas esse é um grande filme que levanta esses pontos sobre o sistema penitenciário, ele levanta esses pontos sobre a justiça. O que é justo? Beleza, o cara cometeu um crime, tá, ele merece ser preso, merece, lugar de bandido é na cadeia, tá, e a partir do momento que ele tá lá dentro, e aí? Entendeu? E acho que esse filme ele fala muito sobre isso, né? A partir do momento que ele tá lá, não existe uma grande preocupação se vão recuperar ele ou não, o que ele vai ser, o que ele não vai ser. Dão apenas uma série de regras pra ele seguir, e é isso, foda-se, entendeu? E respeite, e cumpra. E acho que esse filme faz essa provocação muito boa, né? E acho que o próprio papel do Red, né, pedindo que ele vai pra uma série de julgamentos pra ver se ele consegue uma condicional, né? E tipo, o que ele precisa pra conseguir uma condicional, né? O que o sistema quer dele, o que o sistema exige dele. Então a parte desse filme que pra mim é muito, que as pessoas falam muito pouco, que pra mim é um dos momentos altos desse filme, é quando um prisioneiro é solto e o que acontece com ele quando ele tá fora da cadeia. É quase como se fosse um curta-metragem, assim, deve durar, sei lá, 5 minutinhos o filme. Nossa, aquilo é de partir o coração, viado, de partir o coração. De você ver um prisioneiro que ele passou tanto tempo dentro da cadeia que ele não sabe mais não estar dentro da cadeia, né? E ele não pertence mais à sociedade, ele não pertence mais ao mundo que tá lá fora. Ele é um pária, ele não é mais parte daquele mundo, ele não é mais parte daquele universo. Então, a liberdade dele nunca vai vir, porque ele tá preso pra sempre. E acho que essa tradução é muito boa, né? Porque tem o Shawshank Redemption, que em inglês eu entendo, tal, mas esse Um Sonho de Liberdade, ele é muito louco, porque ele vai além, né? É um dos poucos títulos em português que eu acho que funcionam melhor do que em inglês, né? Porque mesmo o cara estando solto, ele não está solto, ele tá preso pra sempre. E muitos daqueles prisioneiros que cumpriram 20, 30 anos sabem que os impactos que aquela cadeia fez dentro deles vão fazer com que eles nunca tenham a liberdade. Eles vão ser soltos, mas eles nunca vão estar livres. E o que é você estar livre? Isso é um exercício muito louco de criatividade. E aí eu preciso chegar no final do filme, a gente vai deixar aqui, a gente sempre deixa marcado, né, o timecode dos vídeos, então a gente vai começar spoiler. O final desse filme aqui é uma pedrada. Vou pedir pro Matheus colocar aqui o frame. E eu gosto muito sobre como esse take daqui, ele é um take muito famoso e ele é muito poderoso. Porque, se você reparar, é como se aqueles três, eles estivessem presos. Ao mesmo tempo que o buraco, ele dá uma perspectiva pra fuga do Andy. Que ao Andy fugir, ele aprisionou o guarda e o diretor da cadeia, né? Como se ele tivesse mudado o ponto de vista. E acho que o que faz esse final ser tão poderoso é o tamanho da injustiça que é feita com o Andy, né? Isso é um mérito do roteiro, né? Porque assim, o filme, se você parar pra ver, ele não teve grandes acontecimentos até a chegada do prisioneiro novo e até que esse prisioneiro novo revele, né, que o Andy é inocente do que ele fez. Um filme de hoje em dia, eu acho que talvez ele se apegaria a isso desde o começo, né? Eles tentariam fazer o Andy desde o começo, tentando provar sua liberdade. Eles tentariam fazer o Andy um filme de tribunal. Eles tentariam fazer alguma coisa mais amarrada com isso, assim. Mas como é um filme mais de antigamente, que não tinha tanta essa preocupação com essa geração Z, que precisa de um tempo todo de recompensa, ele deixa a vivência daqueles personagens acontecer por quase 1h30, até a hora que ele dá esse grande estalo e ó, pum, isso aqui é o que vai conduzir a história até o final, vambora. E aí, a partir do momento quando o diretor da cadeia mata o cara que poderia inocentar o Andy, né, que é esse prisioneiro novo que chegou na cadeia, né, que puta personagem carismático pra cacete, você fica puto, viado, você fica puto com tudo, você fica puto com... Antes do Andy ir pra solitária, quando o cara morre, com o discurso, com o que o diretor fala, porque é aquilo que eu falei sobre justiça, né, uma grande injustiça sendo cometida por quem deveria executar a justiça. Se a gente não pode confiar em quem deveria ser os defensores da justiça, em quem a gente pode confiar?
E aquele cara que teve uma retidão tão grande, que mesmo ele sendo inocente, que mesmo ele não sendo culpado, porque até então o filme deixa meio dúbio, né, do se ele foi culpado ou não. E eu acho esse um grande mérito desse filme. Um grande mérito desse filme, ele não mostrar desde o começo que o Andy é inocente. Porque em determinado momento, não importa. A gente não importa mais se o Andy é inocente ou não, ele tá preso, acabou, sacou? É a mesma coisa do Red, o Red é inocente ou não, ele tá preso. Todo mundo ali, e até uma fala que o próprio Andy ouve quando ele vai pra cadeia, e ele até repete depois, né, todo mundo aqui diz que é inocente, né? E acho que é um pouco disso, por exemplo, que a gente sabe, tipo, não, esse cara realmente é inocente, você fala, caralho, é a chance dele poder voltar a viver. E o diretor não quer, porque não é conveniente que ele saia. E aquilo não é justo, e aquilo revolta a gente, aquilo deixa a gente completamente indignado. E aí quando o Andy finalmente foge, é tão poderoso aquilo, é tão forte. E essa metáfora do cara que se arrastou por quase 1 quilômetro de merda pra finalmente poder ter sua alma lavada num dia de chuva, o cara que precisou passar do pior pra ele finalmente poder ser livre, pra ele finalmente poder encontrar a liberdade que ele queria, que ele não queria encontrar de jeito nenhum, dele poder encontrar até mesmo a vingança dele contra o diretor, né? Todo o arco final da polícia chegando no presídio, da polícia prendendo os guardas, prendendo o diretor, e de toda a revolução que o Andy pôde causar de várias maneiras, né? Um cara, uma pessoa tão poderosa que ela pode mudar o poder, a dinâmica de poder dentro de um espaço, né? Essa é a grande mensagem desse filme. E aí vem a grande resolução do Morgan Freeman também, né? Do tipo, quando ele consegue finalmente a condicional dele, né? É o bagulho do tipo, porra, e aí, o que vocês querem de mim, entendeu? O que vocês querem? Quando que eu vou poder falar que eu fui absolvido ou não, que eu mereço ou não uma outra chance de liberdade, entendeu? Tipo, eu já tô há tanto tempo nessa cadeia que eu já faço parte dessa cadeia. Pra mim não existe mais vida fora dessa cadeia. E é justamente a ironia deles soltam exatamente quando ele desiste da condicional, né? É um pouco da crueldade até mesmo que essa história tem. E é esse encontro dos dois ali na praia, com o pôr do sol, essa perspectiva. Porra, que escolha linda! Aí é onde eu acho que o Frank Darabont, ele tem as escolhas mais ousadas dele, né? Essa escolha de mostrar os dois personagens se reencontrando, mas com uma câmera longe, sem precisar de uma troca de conversas. Não precisa de uma troca de conversas. A gente sabe o que se passa entre aqueles dois personagens. E é até meio doido, assim, porque a gente vê a dinâmica dos dois presos, a gente nunca viu a dinâmica dos dois soltos. E ele deixar isso vivo pra nossa imaginação, ao mesmo passo que ele conclui aquela história, é o que traz o brilhantismo desse filme, né? Eu estava errado, falei que esse filme era inofensivo, acho que ele não é inofensivo, acho que ele é provocativo em alguns momentos, acho que ele escolhe muito bem os bons momentos pra ser provocativo, ele é inspirador em diversos outros momentos, ele é muito tocante. E ele é o que fala sobre o básico do ser humano, né? Então, você vai ver que outros filmes que a gente vai falar aqui, a gente vai falar de Alien, eu quero falar de Gladiador, quero falar de Iluminado, você vai falar como o Kubrick filma muito bem, escolhas do Kubrick, você vai falar sobre como Ridley Scott consegue dar um senso de urgência pras coisas muito boas. Mas aqui, não, aqui é a história pela história, é o roteiro pelo roteiro, é o que o cinema se propõe a ser, vamos contar grandes histórias. Qual que é o melhor jeito de contar essa grande história? Tirando um pouco da firula e se apegando ao que é o essencial. Bons atores, boas atuações, bons diretores, bom diretor, boa condução, pra gente contar algo que vai fazer você sair desse filme e você pensar por dias, o que é ser livre, o que é justo, o que aconteceu com aquele personagem, o que eu faria se eu estivesse naquela situação. Eu teria a resiliência do Andy, eu teria a cabeça do Andy, eu teria o rebolado do Andy pra lidar com aquela situação. Essa que é a grande pegada desse filme. E vendo ele, revendo ele, dá pra entender por que ele é um dos melhores filmes de todos os tempos, né? Porque ele é arrebatador. É 2 horas e 20 de filme, passam assim, ó. Você não sente, você fala assim, caraca, já acabou, entendeu? É um tom fabulau, é um espetáculo esse filme. Pra mim, Sonho de Liberdade, 10 de 10, filme obrigatório de ser visto. Mas quero saber de você, o que você achou de Um Sonho de Liberdade? Deixa aqui nos comentários e aproveita e já vai assistindo o Gladiador pra gente poder assistir esse filme juntos. Depois, quando eu comentar, você também pode deixar nos comentários o que você achou. Valeu!